Até agora, estudamos limites em funções algébricas, polinomiais e racionais. Mas muitas vezes em problemas de cálculo aparecem funções trigonométricas como seno, cosseno e tangente. Essas funções têm um comportamento oscilatório periódico, o que pode dificultar a análise dos seus limites, especialmente quando a variável se aproxima de zero ou múltiplos de π. Os limites trigonométricos são fundamentais porque servem de base para diversos resultados do cálculo, como a definição de derivada do seno ou cosseno, além de aparecerem em problemas de física, engenharia e modelagem de fenômenos periódicos. Vou explicar rapidamente o porquê da limitação em relação à quantidade de funções sobre as quais podemos calcular limite. Para isso, vamos lembrar os teoremas fundamentais que temos até agora. Temos que o limite de uma função linear, começando a partir de uma função linear, se eu quiser calcular o limite, eu posso substituir o c no valor ao qual eu estou me aproximando. Temos também o limite da soma, que diz que se o limite da f e da g, quando x tende a c, existem, então o limite da função soma é igual à soma dos limites, e acontece igual com o produto. Se o limite de f e g existem, então eu posso calcular o limite de produto como fazendo o produto dos limites. Para o quociente, temos uma restrição a mais, e é que o limite do quociente vai ser o quociente dos limites, desde que o limite do denominador seja diferente de zero. E temos também limites relacionados a raízes de funções, podem ser raízes pares ou ímpares, onde diz que se o limite, no caso em que a função tem limite positivo e o n for par, então o limite de uma raiz com n par é a raiz do limite. E para o caso em que n é ímpar, não temos essa restrição. Esses são os teoremas que temos até agora para facilitar o cálculo dos limites. E é isso que nos dá uma certa limitação. Quais limites podemos calcular até agora? Bom, vamos pensar, se quisermos calcular o limite de x elevado a n, poderíamos utilizar com a igual a 1 e b igual a 0, esse limite. Poderíamos utilizar a regra do produto e obtemos então que o limite, quando x tende a c de x elevado a n, é o limite dos produtos, é o produto dos limites, cada um deles vai ser igual a c, e, portanto, quando x tende a c, x elevado a n tende a c elevado a n. Se quisermos de maneira mais geral um polinômio qualquer, então podemos aplicar a regra da soma e do produto, obtendo esse limite daqui. Pelo item anterior, podemos só substituir o valor de c por x para obter o limite que queremos. E vemos dessa maneira que então o limite, quando x tende a c de uma função polinômica, é igual ao valor do polinômio, só que substituído em c, que é o valor ao qual eu estou me aproximando. Já se temos limite de raízes de polinômios, sabemos calcular esse limite, dado que podemos simplesmente calcular a raiz enésima do polinômio calculado no valor c, obtendo assim o limite, tá? Mas apareceu a seguinte pergunta aí: como eu faço para calcular o limite da função seno quando eu estou me aproximando de um valor c? Ou da mesma maneira, como eu posso calcular o limite de um cosseno? E essa pergunta é importante, pois nem seno nem cosseno podem ser obtidos a partir de somas, produtos ou quocientes, nem raízes de uma função. Então a pergunta é: qual é o método
que eu devo desenvolver para poder calcular o limite de funções trigonométricas. E é sobre essa questão que a nossa aula de hoje vai responder. É claro do anterior que, com os teoremas que temos sobre somas, produtos e quocientes, não é possível analisar os limites das funções trigonométricas. Então, precisamos de um teorema um pouco mais sofisticado que nos permita dar o próximo passo. E esse teorema é o teorema do confronto. O teorema do confronto vai quebrar aquela barreira que temos de somas, produtos e quocientes. O teorema do confronto diz o seguinte: suponha que você tem três funções, f, g, h, definidas no mesmo intervalo da reta, e há um ponto que está naquele intervalo. Se você tem que as funções f, g e h, elas estão ordenadas, ou seja, você tem que f de x é menor que g de x, que é menor que h de x, para todo x no intervalo CD. E, além disso, suponha que a função h ela tende a L quando x tende a h. Você tem uma função h que, quando você está próximo do a sua função tende a L. Já a função f, ela tem a mesma propriedade, ou seja, se eu estou perto de a, então as imagens estão perto de L, ou seja, tanto f quanto h tem limite L. Então, o teorema do confronto permite que a gente conclua que o limite da função g, quando x tende a a, é igual a L, que é o limite das duas funções anteriores. Dito de outra maneira, se você tem três funções ordenadas, de tal maneira que as funções dos extremos tendem ao mesmo limite, então a função g de x ela é obrigada a tender ao mesmo limite das funções f e h, que no caso é L. Esse teorema é o conhecido teorema do confronto. E uma observação importante é que as funções f, g e h elas podem não estar definidas em A. Ou seja, A pode estar ou não no domínio. O importante é que a função esteja definida em algum intervalo aberto que contém o A. Não necessariamente o A. E podemos concluir, então, que o limite da função g de x é igual a L. Uma consequência do teorema do confronto é esse teorema aqui, que é de fundamental ajuda na hora de calcular limites. O teorema diz o seguinte: se você tem uma função limitada, f, e uma função g, cujo limite é zero quando x tende a c, então o limite do produto das duas funções também é igual a zero. Vou explicar aqui o que é uma função limitada. Uma função é limitada se o módulo da função é menor ou igual que um valor m. E esse módulo tem que ser menor para todo x no intervalo i no qual está definida a função. Exemplo de funções limitadas. A função seno e a função cosseno, elas são funções limitadas. Por quê? Porque sem importar quem for o valor de x, o módulo do seno de x é menor que 1. Lembrem que o módulo é menor que 1 se somente se o seno está entre menos 1 e 1. E o mesmo acontece do cosseno, com o cosseno. Dado que o cosseno sempre está entre menos 1 e 1, então o módulo do cosseno é sempre menor ou igual a 1. Neste caso, o m seria o valor de 1, porque isso é válido para qualquer valor de x no domínio da função seno e o cosseno, que no caso é os números reais. Um outro exemplo de função limitada é a função x² sobre x² mais 1.
Esse daqui é uma função limitada. Por quê? Ela é limitada, pois se sabemos que o x² ele é sempre menor que x² mais 1. Todo número é menor que ele mesmo mais 1. Logo, se dividirmos ambos lados por x² mais 1, posso dividir porque x² mais 1 é sempre um número positivo, nunca é zero. Então, se eu dividir, eu tenho que o módulo de x² sobre x mais 1 é menor que 1. Eu posso pôr o módulo porque essa função é uma função positiva, então ela é igual ao seu módulo. Dessa maneira, o teorema ele disse que se você tem uma função limitada e outra cujo limite é zero, então o limite do produto é zero. E isso dá para a gente uma variedade muito grande de funções para as quais podemos calcular limites, como os exemplos a seguir. Suponha que eu quero calcular o limite de x² vezes o seno. Até agora não sabemos nada da função seno e de seu comportamento em relação aos limites. Mas esse teorema fornece uma ferramenta muito boa para resolver esse problema. Por quê? Como vimos no exemplo anterior, o seno e o cosseno são funções limitadas. Então, no nosso caso, a função f limitada seria a função seno. Já o limite quando x tende a zero de x² é igual a zero. Então, o produto de uma função que tende a zero vezes uma função limitada, ela tem que ter limite zero. Portanto, o limite quando x tende a zero de x² seno de x é zero. Por quê? Porque ela é o produto de uma função limitada, no caso o seno, e outra função que tende a zero, no caso é a função x². Então, o nosso limite é zero. Já se a gente quiser calcular o limite quando x tende a zero, de x elevado à quarta sobre x elevado ao quadrado mais 1, uma maneira óbvia inicial é observando que o numerador ele tende a zero, enquanto o denominador tende a 1. Então, o limite é zero, como esperado. Mas podemos aplicar também esse teorema para calcular esse limite. Por quê? Porque eu posso escrever essa função da seguinte maneira, como o limite de x² vezes x² dividido x² mais 1. Logo, aplicando o mesmo teorema, vemos, como no exemplo anterior, x² sobre x² mais 1 é uma função limitada e x² tende a zero. Logo, pelo teorema, segue que o limite tem que ser igual a zero. Então, observem que esse teorema fornece um outro caminho para a gente abordar limites de funções, desde que elas sejam o produto de uma função limitada e uma função cujo limite é zero. A prova do teorema que acabamos de utilizar para calcular os limites é uma consequência direta do teorema do confronto, como veremos a continuação. Se f é uma função limitada, então existe algum valor m tal que f de x em módulo é menor ou igual a m para todo x no domínio da função. Portanto, dado que o módulo ele é sempre positivo, temos que a função f de x ela sempre está em módulo, está entre 0 e m. Se multiplicarmos ambos lados pelo módulo de g de x, temos então que 0 vezes módulo de g de x menor ou igual que f de x g de x em módulo menor ou igual que m vezes o módulo de g de x. Por que multiplicar em módulo? Porque quando multiplicamos por números positivos numa desigualdade, ela é preservada. Já se multiplicarmos por números negativos, essa desigualdade pode virar. Então, para manter a ordem nos sinais de desigualdade, multiplicamos pelo módulo de g de x.
0 vezes g de x dá 0. Então, temos que a função produto, módulo do produto entre f e g, ela está entre 0 e m vezes o módulo de g de x. Nessa hora, já temos três funções ordenadas, como pede o teorema do confronto. A função constante igual a 0, a função produto e a função m vezes g de x. Se usarmos o teorema do confronto, teremos que ver qual é o limite da função nula, que obviamente é 0, porque é uma constante, e temos que ver qual é o limite da função m vezes g de x. Só que o limite da função m vezes g de x também é 0. Por quê? Porque o limite da função g de x é 0. Logo, o produto tem que ter limite 0, dado que m é uma função constante. Então, observe que temos três funções ordenadas e os limites dos extremos são ambos iguais a 0. Logo, pelo teorema do confronto, vemos que o limite quando x tende a ser de f de x vezes g de x tem que ser igual a 0. E essa é a prova do teorema que é bastante utilizado para o cálculo de limites trigonométricos. A continuação, vamos provar o limite fundamental da trigonometria. Ele disse que o limite quando t tende a 0 de seno de t dividido t é igual a 1. Ou dito de outra maneira, próximo de 0, a função t coincide com a função seno de t. Para isso, vamos considerar a circunferência unitária, circunferência de raio 1. Sabemos que os pontos da circunferência unitária têm coordenadas dadas pelo cosseno de t e pelo seno de t, onde t é o ângulo que forma a posição, o P, em relação ao eixo positivo x. Também sabemos da trigonometria que, se considerarmos a reta tangente ao ponto 1, 0, ou dito de outra maneira, a reta perpendicular ao eixo x, que passa pelo ponto 1, 0, então essa reta determinada pelo ponto P e a origem intercepta a reta perpendicular num ponto T, cujas coordenadas são 1 em x e a coordenada em y é seno de t dividido pelo cosseno de t, também conhecido como tangente de t. Dessa maneira, temos então definidos vários triângulos. O primeiro triângulo é o triângulo POB, e esse triângulo tem uma área. Mas o que queremos é comparar a área desse triângulo BOP com a área do setor circular formado por BOP. Aqui tem um setor circular. Vemos então que esse setor circular também tem uma área que é notavelmente maior do que a área do triângulo inicial. E, a sua vez, a área do setor circular ela é menor do que a área do triângulo OTB, que é o triângulo em azul. E vemos então que a área do triângulo em azul é maior que a área do setor circular, que a sua vez é maior do que a área do triângulo BOP. A ideia é extrair essa informação sobre as áreas para aplicar o teorema do confronto. Então vemos, por exemplo, que as áreas são: a área do triângulo em amarelo é a base, que é 1, igual ao raio, vezes a altura do triângulo é o seno de t, dividido 2. Já a área do setor circular é meio de t, dado que o raio da circunferência é igual a 1,
Então, a área do setor circular, que tem um ângulo central t, é meio de t. Já a área do triângulo maior vai ser a metade da base, lembrando que a base é 1, que coincide com o raio, vezes a altura. Só que o valor da altura seria a coordenada em y do ponto, que vai ser seno de t dividido pelo cosseno de t, que coincide com a tangente, mas nessa hora é melhor deixar como seno de t dividido pelo cosseno de t. Observem que podemos cancelar os dois de todas as desigualdades multiplicando por 2 nas três inequações. E, portanto, se eu dividir por seno de t todas as três desigualdades, porque eu posso dividir por seno de t, lembrando que t é um ângulo que está entre 0 e π sobre 2. E o seno, ele é positivo entre 0 e π sobre 2, então isso não vai alterar a minha desigualdade. Temos, então, dividindo por seno de t, que 1 é menor que t sobre seno de t, que é menor que 1 sobre o cosseno de t. Dessa maneira, se invertemos a ordem, se invertemos a ordem do numerador e do denominador, as desigualdades mudam. E obtemos então que cosseno de t é menor que seno de t sobre t, que é menor que 1. Dito de outra maneira, seno de t é menor que 1. Bom, com a ideia de continuar a prova do limite fundamental da trigonometria, vamos ver uma pequena observação que envolve identidades trigonométricas. E é a seguinte, se seno de t é menor que t, e t está entre 0 e π sobre 2, então 1 menos meio de t ao quadrado é sempre menor que cosseno de t. Como vamos fazer isso? Da seguinte maneira, observe que se isso é verdade para todo t entre 0 e π sobre 2, também é verdade para t valendo a metade do valor de t. Ou seja, seno de t sobre 2 é menor que t sobre 2, dado que t sobre 2 também é um valor entre 0 e π sobre 2. Logo, se elevarmos ao quadrado ambos lados, temos que seno ao quadrado de t sobre 2 é menor que t ao quadrado sobre 4. Agora, utilizamos a seguinte identidade, conhecida como a identidade do ângulo médio, porque fala sobre o seno e o cosseno da metade de um ângulo. E ele diz que seno quadrado de t sobre 2 é igual a 1 menos cosseno de t sobre 2. Se substituirmos essa identidade no que tínhamos obtido anteriormente, temos que 1 menos cosseno de t sobre 2 vai ser menor que t ao quadrado sobre 4. E dessa maneira, isolando o cosseno de t, multiplicando vezes 2 e isolando o cosseno de t, temos que 1 menos cosseno de t é menor que t elevado ao quadrado sobre 2. E, posteriormente, então, cosseno de t é maior do que 1 menos t ao quadrado sobre 2, obtendo assim o que queríamos. Tá? Observe, então, que se seno de t é menor que t, então podemos concluir que 1 menos metade de t ao quadrado é menor que cosseno de t. Sendo assim, pelo que vimos na afirmação anterior, se seno de t sobre t é menor que 1, ou seja, seno de t é menor que t, então cosseno de t é maior do que 1 menos t ao quadrado sobre 2. Sendo assim, temos a seguinte ordem. 1 menos t ao quadrado sobre 2 é menor que cosseno de t, e cosseno de t é menor que seno de t sobre t, que a sua vez
é menor que 1. Nesse momento, podemos utilizar o teorema do confronto. Para quais funções? Para a função unitária, igual a 1, a função seno de t sobre t e a função 1 menos t ao quadrado sobre 2. Observem que essas três funções estão ordenadas e a ordem é dada pelas áreas no círculo trigonométrico. Se aplicarmos o teorema do confronto, temos que ver qual é o limite dos extremos. Só que quando t tende a zero, se t tende a zero, 1 menos t ao quadrado sobre 2 tende a 1, e a função unitária, dado que é constante, também tende a 1. Logo, seno de t sobre t não tem outra opção, pelo teorema do confronto, de ter limite 1 quando t está próximo de zero. Dessa maneira, concluímos então a identidade fundamental dos limites trigonométricos, que é o limite quando t tende a zero de seno de t sobre t, vai ser sempre igual a 1. Utilizando a identidade fundamental, podemos calcular outros limites. Por exemplo, se quisermos calcular o limite quando t tende a zero de seno de t, então podemos simplesmente pegar o seno de t e multiplicar e dividir por t, sem alterar a equação. Logo, vemos que esse limite pode ser dividido em 2, como o limite quando t tende a zero de seno de t sobre t, vezes o limite de quando t tende a zero de t. Dado que o limite seno de t sobre t é igual a zero quando t tende a zero, pela identidade fundamental, vemos que o limite quando t tende a zero de seno de t é 1 vezes zero, que é igual a zero. Tá? Logo, o limite quando t tende a zero de seno é zero. Já para o cosseno de t, podemos utilizar o limite obtido agora do seno, já que o cosseno de t ele é dado pela raiz de 1 menos seno quadrado de t. E dado que quando t tende a zero, o limite de 1 menos seno quadrado de t é igual a 1, então o limite do cosseno é igual a 1. Portanto, quando t tende a zero, o seno tende a zero e o cosseno ele tende a 1. O exemplo a seguir é a segunda identidade fundamental, que seria equivalente à identidade, o limite fundamental para o cosseno. Se quisermos calcular esse limite e provar que ele é igual a zero, então podemos multiplicar e dividir a expressão por 1 mais cosseno de t. E obtemos que o limite, quando t tende a zero de 1 menos cosseno de t sobre t, é igual a esse quociente aqui. No numerador, fica uma diferença de quadrados, ou melhor, um produto entre uma soma e uma diferença. Portanto, vai dar o primeiro ao quadrado, que é 1 menos cosseno quadrado de t. E no denominador, não alterei nada. Já 1 menos cosseno quadrado de t é seno quadrado de t. E o denominador continua igual. Nesse momento, podemos dividir esse limite em duas funções, ou melhor, como produto de duas funções, que seria o seno de t sobre t e o seno de t sobre 1 mais cosseno de t. Ficando assim o limite de um produto, do produto entre seno de t sobre t e seno de t dividido por 1 mais cosseno de t. Só que seno de t sobre t, ele tende a 1, pelo limite fundamental. Já o seno de t sobre 1 mais cosseno de t, quando t tende a zero, o limite do seno de t é zero. Então, o numerador tende a zero.
Já o denominador, que é 1 mais cosseno de t, o denominador, o cosseno de t tende a 1. Logo, o denominador ele tende a 2. Então, tenho 0 sobre 2, que é igual a 0. Dessa maneira, podemos concluir que o limite, quando t tende a 0, de 1 menos cosseno de t dividido t, é igual a 0. Nestes exemplos, queremos utilizar os limites trigonométricos fundamentais para calcular outros limites trigonométricos. Se começarmos com o limite, quando x tende a 0, de 1 menos cosseno de x sobre seno de x, vemos que o limite quando x tende a 0 do numerador é igual a 0, já que o cosseno, quando x tende a 0, o cosseno tende a 1. Então, o numerador tende a 0 e, da mesma maneira, o denominador tende a 0. Portanto, inicialmente, temos uma indeterminação. Se dividirmos numerador e denominador por x, obtemos que o limite pedido é igual ao limite quando x tende a 0 de 1 menos cosseno de x sobre x dividido seno de x sobre x. No denominador temos o limite fundamental e no numerador também. E sabemos então que este limite aqui é 0 e o limite do denominador é igual a 1. Desta maneira, podemos concluir que o limite é igual a 0. Agora, vamos calcular o limite, quando x tende a 0, de seno de αx dividido pelo seno de βx, onde alfa e beta são dois números reais quaisquer diferentes de 0. Para calcularmos isso, vamos dividir de novo por x, tanto o numerador quanto o denominador. A gente faz isso para procurar o limite fundamental. Sabemos que o limite fundamental é seno de x sobre x e 1 menos cosseno de x sobre x. Por isso que a ideia principal é dividir por x, para obter algo parecido com o limite fundamental. Só que nesse caso, está faltando algo, porque aqui é αx e aqui é x. Então, olhando para o numerador, o que eu posso fazer é o seguinte, só numerador. Eu vou multiplicar e dividir por alfa. Dado que alfa é diferente de 0, eu posso multiplicar e dividir por alfa. E vou deixar o alfa, esse alfa com o denominador, e esse alfa do numerador ele vai sair do limite. Obtemos então que alfa vezes o limite quando x tende a 0 de seno de αx sobre αx. Agora sim podemos aplicar o limite fundamental, já que quando x tende a 0, αx também tende a 0. Portanto, esse limite pelo limite fundamental é igual a 1. E dessa maneira o limite do numerador é alfa. Observem que o denominador é a mesma conta, só que com alfa igual beta. Então, o limite do numerador é alfa e o limite do denominador é beta. Sendo assim, o limite do quociente tem que ser igual a alfa sobre beta. No início da aula, tínhamos a seguinte pergunta. Qual é o limite do seno de x e do cosseno de x quando x tende a c? Até agora, respondimos a essa pergunta quando c é igual a 0. E agora, o que acontece se c é diferente de 0? Será que temos alguma forma de calcular o limite do seno de x? Para isso, temos que provar antes o seguinte teorema. Esse teorema ele é conhecido como teorema de mudança de variável para limites. E ele diz que
o limite quando x tende a A de f de x é igual a L se e somente se o limite quando t tende a zero de f de t mais A for L. Observem que esse limite permite mudar de um limite tendendo a A para um limite tendendo a zero. Isso é de fundamental importância no nosso caso, já que até agora sabemos tudo das funções trigonométricas quando t tende a zero. E agora queremos saber como ir para o limite quando x tende a A. Bom, antes de mostrar como é feito, vamos fazer uma prova rápida do teorema, ou pelo menos mostrar como segue a prova. Se o limite, quando x tende a A de f de x for L, então temos a definição de limite, que é, para todo epsilon é possível encontrar um delta, tal que se a distância entre x e A é menor que delta, então a distância entre as imagens e L é menor que epsilon. Essa é a definição de limite. Agora, eu posso mudar as minhas variáveis. Se eu chamar x de t mais a, então o x menos a é igual a t. É só passar o a do outro lado. Observem que fica aqui t é igual a x menos a. Se eu substituir aqui, temos o seguinte, que para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, x menos a troco por t. Então, tal que esse módulo de t, que é a mesma coisa que t menos zero, é menor que delta, então f em x menos a é menor que delta. F em x menos a menos L é menor que epsilon. Logo, temos que é menor que epsilon, que é exatamente a ideia dessa afirmação. Então, eu posso trocar um limite tendendo a A por um limite tendendo a zero, desde que eu troque x por t mais a. E a equivalência dos limites é automática. Se quisermos aplicar isso para a função seno de x, observem que, pelo teorema, esse limite vai ser seno de t mais a. Mas sabemos quem é o seno de uma soma, pela identidade. Vai ficar limite quando t tende a zero de seno de t cosseno de a mais seno de a cosseno de t. Mas quando t tende a zero, seno de t tende a zero e cosseno tende a 1. Dessa maneira, só fica na expressão seno de a. E podemos concluir que o limite quando x tende a de seno de x é seno de a. Ou seja, para a função seno, é só substituir que você tem o valor do limite. Analogamente, para a função cosseno, dado o teorema, temos que o limite quando x tende a de cosseno é igual ao limite quando t tende a zero de cosseno de t mais a, que pela identidade da soma fica o limite quando t tende a zero de cosseno de t cosseno de a mais seno de t seno de a. E pelos limites que já sabemos, tendendo a zero, quando t tende a zero, o cosseno tende a 1 e o seno tende a zero. Logo, só fica o cosseno de a como candidato para o limite quando x tende a A de cosseno de x. Logo, como uma conclusão geral, podemos dizer que o cálculo dos limites das funções trigonométricas seno e cosseno pode ser feito através de substituição, da mesma maneira que acontecia com os polinômios e as funções racionais quando o denominador era diferente de zero. E como é costume, para finalizar a aula, seguem os exercícios que devem ser resolvidos para reforçar os conteúdos relacionados a esta aula.